Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Chegamos então a mais uma live hoje aqui no... Deixa eu só ajeitar a luz. Hoje aqui no nosso horário tradicional das 6 horas da manhã, de segunda a sexta, numa quinta-feira, dia 30 de novembro, último dia do mês de novembro, e estamos fechando aqui então exatamente 3 meses de lives, né? Então são 90 e poucos dias, acho que 2, 3 dias somente que a gente não esteve aqui ao vivo, e estamos então hoje na nossa live número 88, são 88 dias de lives aqui no Instagram falando de desenvolvimento pessoal. E chegamos aqui então à nossa reta final da nossa meta, que é de 100 lives. Eu tenho falado isso aqui ultimamente. A meta no começo, quando começaram os 4 meses, era fazer 100 lives até o final do ano. Então estamos nos dirigindo aí para essa reta final. E todos os dias aqui, então de segunda a sexta, aos finais de semana eu não tenho feito mais. Mas dias de semana, aqui às 6 horas da manhã, a gente está aqui presente para falar sobre desenvolvimento pessoal, e hoje não vai ser diferente. Hoje eu vou falar um pouco também mais voltado para aquilo que eu acredito ser o maior objetivo aqui dentro do que eu busco fazer aqui todos os dias. Tá cada vez ficando mais claro, assim, tanto para mim quanto para as pessoas que me acompanham, o que é a minha busca aqui, né? O que se tornou de fato a minha busca com essas lives, e também com tudo que eu faço em relação aos meus outros trabalhos individuais, às vezes nos atendimentos, às vezes quando eu estou também fazendo algum trabalho que é mais coletivo, seja para a empresa ou seja algum projeto voluntário, que é, no fim das contas, essa busca pelo amadurecimento, essa busca pela maturidade. Essa busca pela maturidade, ela passa pelo fechamento de um afeto interior. O fechamento que eu digo é o fechamento de um contorno, de algo que ficou aberto lá na nossa infância muitas vezes e que é trazido para a vida adulta e que às vezes é causa de muitas neuroses, de muitos sofrimentos, porque a gente não teve isso preenchido. Então cada vez fica mais claro para mim, né, como diria o Cervantes, né, no Dom Quixote, né, que o caminho se faz caminhando, né? Caminhante, o caminho se faz ao caminhar. Cada vez vai ficando mais claro para mim que conforme eu vou fazendo esse caminho, conforme eu vou caminhando, vai ficando cada vez mais claro para mim que a grande ferramenta para que a gente possa agir de forma mais efetiva no mundo, para que a gente possa ter essa vida mais repleta de sentido, como o Viktor Frankl falava, é essa busca por esse amadurecimento da nossa personalidade. Somente quando a gente alcança isso é que a gente acaba com essas neuroses, com esse tipo de sofrimento que é um sofrimento à toa, que não deveria estar presente na nossa vida. Eu não estou aqui dizendo que sofrimentos não existam, que muitas vezes eles são realmente grandes cargas, coisas realmente difíceis de carregar. Eu estou falando daquele tipo de coisa que é criado pela nossa mente, né? Aquele tipo de coisa que não tem uma dor física, não tem ninguém te agredindo, não tem ninguém te fazendo um mal físico, e tu está criando na tua cabeça situações para dificultar a tua vida, né? Tu está muitas vezes fazendo isso por conta desse afeto interior que não foi fechado, e aí tu traz para cá tu traz para a vida adulta uma certa necessidade de atenção, muito inconsciente, por assim dizer, que vai fazendo com que tu fique só olhando para o teu próprio umbigo o tempo todo. Tu acha que a vida é a teu respeito, tu acha que a vida é sobre resolver as tuas situações, e aí tu perde com isso o tempo de estar vivendo, de estar agindo de uma forma positiva, para construir grandes coisas, né? Aquilo que eu costumo dizer, a gente não é lá grandes coisas, né? Ora, como é que eu posso afirmar isso?
que desmotivacional é isso que você está falando, porque lá o que me motiva mesmo é quando as pessoas falam que eu sou uma pessoa incrível, que eu sou uma pessoa que pode tudo que quer, que consegue tudo que quiser. Meu filho, vai nessa aí então e boa sorte. Só que quando tiver uma pedrinha no caminho e te frustrar, tu olhar e ver que tu não é tudo isso daí, aí não adianta chorar. O que eu estou querendo dizer com isso para que não seja desmotivacional? Nós não somos grandes coisas porque dentro da gente habita sempre esse lado de fraqueza, esse lado de essa natureza do pecado, natureza de alguém que está às vezes com más inclinações. Porém, apesar de nós não sermos grandes coisas, que em muitos momentos a gente realmente faz coisas que não deveriam fazer, a gente tem algo que é de muito valor, a gente tem algo de muito precioso, que é a nossa liberdade de escolha de fazer o bem. A gente tem essa possibilidade, por isso que eu valorizo muito mais aquilo que a gente faz do que aquilo que a gente deseja ser. Aquele desejo de ser, ele está só no mundo das fantasias, né? Eu quero ser uma pessoa especial, eu quero que as pessoas me notem, eu quero que as pessoas me entendam, eu quero que as pessoas compreendam os meus sofrimentos que muitas vezes estão só na minha cabecinha. E aí com isso eu coloco toda a minha energia, todo o meu tempo voltado para isso e eu perco o tempo precioso de estar fazendo, de estar agindo, de estar servindo, de estar sendo útil pelo menos. Então é nesse sentido que eu estou falando, né? Por isso que no primeiro momento pode parecer motivacional, mas essa coisa motivacional, quando ela é voltada para um mundo de ilusões só para fazer cosquinha no teu ego, não vai adiantar de porcaria nenhuma. É por isso que não muda, é por isso que tu está sempre olhando e não avança e olha, poxa, parece que eu estou no mesmo lugar, eu estou patinando, mas é óbvio, tu está olhando para coisas que não te dão possibilidades de agir. E aí o desmotivador acaba sendo eu, que estou querendo que tu olhe para coisas que tu possa fazer, para coisas que tu possa entregar ao mundo através disso que tu tem de precioso, que é o teu poder de escolha, mas não, tu prefere olhar para aquela coisa que fica fazendo cosquinha no teu ego, é os elogios que as pessoas te dão, né? Você é um floquinho de neve especial. Então aí não adianta de nada, e realmente não adianta a gente ficar aqui 88 dias falando de desenvolvimento pessoal se tu ainda não consegue captar o que a gente está fazendo aqui. O que a gente está fazendo aqui todos os dias é essa busca por esse amadurecimento. Tá bom, Machado, entendi, mas quero saber por que tu fez toda essa introdução, do que a gente vai finalmente falar hoje. Hoje eu quero falar de duas coisas, já que a gente está abrindo sobre possibilidades de agir, que o poder nosso está na nossa escolha, na nossa capacidade de fazer. O que eu quero trazer aqui hoje são duas coisas que são importantíssimas para que esse amadurecimento aconteça na nossa vida. O que são essas duas coisas? As duas coisas são o momento presente, a valorização do momento presente, daquilo que a gente pode fazer hoje, tá? E ao mesmo tempo a valorização da constância. O que é a constância? A constância é uma valorização das coisas que a gente pode construir no longo prazo. Essa articulação entre o momento presente, onde está a minha atenção, e aquilo que eu posso construir através da constância. Quando eu olho e valorizo e dou valor para isso, para as coisas que eu posso construir no longo prazo e para as coisas que eu estou fazendo exatamente agora, eu mato duas neuroses dentro de mim, que é aquele fetiche do imediatismo, que é aquela coisa de querer tudo para ontem, eu preciso que seja agora, e eu mato ao mesmo tempo esse meu desejo de viver algo que já passou ou viver algo que ainda não chegou, né? Quando eu estou focado no momento presente, quando eu sei que o momento presente é tudo que eu tenho, eu paro de ficar me relacionando com memórias e ao mesmo tempo eu paro de ficar me relacionando com um futuro que eu nem sei se vai chegar. E ao mesmo tempo, quando eu valorizo essa constância, pode parecer paradoxal as duas coisas, né? Mas quando eu valorizo e entendo que coisas realmente grandiosas eu só posso construir no longo prazo, eu valorizo a constância. Eu olho para um objetivo e penso assim, poxa, se eu quero ser alguém maduro que leva a sério isso daqui, eu preciso me dedicar a fazer isso pelos próximos 5 anos da minha vida sem reclamar.
Eu preciso me dedicar a me tornar melhor durante os próximos 5 anos, 10 anos, quanto tempo se for, para realmente se tornar alguém consistente, né? Eu gostava muito de um conselho que eu tive professores que eram muito duros comigo ao longo dessa jornada de desenvolvimento pessoal, e eu confesso que foi isso que me fez assim sair um pouco dessas ilusões, não lá quando eu comecei, né? Eu comecei lá 10 anos atrás, eu tinha meu primeiro encanto pelo desenvolvimento pessoal, tinha esse elemento assim meio daquela coisa do ai, que mundo perfeito, né? Ah, agora eu consegui encontrar a chave para uma vida perfeita, né? Só que não, né? Depois eu fui vendo que a coisa não era bem assim, né? Os problemas continuavam, né? Os desafios da vida continuavam. E aí eu tive a sorte de, nesse meio tempo, assim, eu tive professores que eram bastante duros, assim, né? Eu tive professores que eles eram pessoas que eram agarradas na verdade, né? E aí tinha um professor que ele orientava nós da seguinte forma: ó, você está começando a fazer uma coisa agora, está começando a entender, tu ainda não entende muito, mas tu tem uma predisposição a isso, tu gosta disso, tu quer falar, faz o seguinte, eu oriento vocês a fazer o seguinte: faz voto de pobreza em matéria de opinião. Fica 10 anos aí sem dar opinião sobre isso. E aí todo mundo ria, porque se tu ficar dando opinião de uma coisa que tu ainda não sabe muito bem, tu vai passar vergonha, tu ainda é fraquinho em relação a isso. Então não adianta, vai qualquer um, até as pessoas que estão ali querendo o mal, tu pode estar querendo o bem dentro de ti, mas tu ainda não domina aquilo ali. Tu vai dar opinião para todo mundo sobre isso daí, é porque tu ainda tá ainda mais pautado em querer aparecer. Vai ter uma pessoa que vai estar ali desejando o teu mal, ela vai te desconstruir em 2 segundos, porque ela tem uma força, né, que é destruir. Ela tem muito bem desenvolvido isso dentro dela. E tu que tem uma força que é um bem que não está bem desenvolvido. Então, o que ele estava querendo dizer com isso, né? Fecha a matraca, se dedica a estudar por 5, 10 anos, daí aí depois tu começa a ter um pouco de consistência, a saber o que tu está falando. E isso, e como é incrível isso, né? Aí com o passar do tempo a gente vai vendo, né, que algumas coisas vão se encaixando só depois, vão fazendo sentido, né? Aquele exemplo que eu dei ali da pessoa que veio criticar. Em outro tempo, se eu não tivesse seguido esse conselho, talvez se isso tivesse acontecido lá no começo, né, que teve uma outra tentativa que eu fiz aqui no Instagram de divulgar o trabalho, lá em 2018, lá, por exemplo, 5 anos atrás, era esse feitiço, esse desejo de que tudo seria perfeito. Se eu recebesse uma crítica como essa 5 anos antes, com certeza eu ia ter ficado abalado. Com certeza eu teria ficado ali dizendo: o mundo é injusto, eu estou aqui querendo fazer uma coisa boa e as pessoas não reconhecem, né? E olha a diferença que é quando a gente segue um conselho de alguém que é sábio, que sabe o que está falando, né? 5 anos depois, hoje eu olho para isso, eu dou risada, eu brinco, eu fico zoando e admito, o cara foi me esculachar, tá tudo bem, a vida continua, né? A vida dele, a vida minha, a vida de todo mundo. Mas por que eu estou citando isso como exemplo, né? Para que a gente tenha constância na vida em relação ao que a gente quer fazer. Essa constância vai fortalecendo. Da mesma forma, quando eu fico colocando lá os meus treinos todos os dias, né? Tem um sentido naquilo ali, né? Na bio está escrito ali com decisão e direção e constância mostrados na prática, né? Então, acho que eu gosto de ficar lá botando foto no espelho, né? Eu brinco, não fazia isso quando eu tinha 20 anos, vou gostar quando eu tenho 40, mas o que eu estou querendo mostrar ali? Construir coisas no longo prazo. Quando a gente tem essa mentalidade de fazer, de valorizar a constância, a gente consegue integrar isso de uma forma que não precisa mais ter o querer. Eu não estou com vontade, mas eu vou igual. Porque se a gente for parar para pensar, as nossas obrigações a gente faz todos os dias. A gente experimenta ficar sem trabalhar. Hoje eu não estou com vontade de trabalhar, não vou ir. Tu vai ir. Tu tá com vontade ou tu não tá? Tu vai ir. Porque é uma obrigação. Então, muitas vezes a gente tem aquele discurso: eu tenho que fazer. Não é que tu tem que fazer, tu faz porque tu quer, mas faz porque tu valoriza, porque tu sabe que o resultado que vale a pena, ele só vem do longo prazo, ele só vem da constância, ele só vem daquilo que tu faz repetidas vezes, né? E isso vale para tudo, seja para coisas externas ou para coisas internas. Se eu quero me tornar uma pessoa mais responsável,
eu começo a cometer atos de responsabilidade todo santo dia até eu me tornar uma pessoa responsável. Se eu quero ser uma pessoa que é mais amável, né? Que dá mais amor para os meus filhos, não vai ser, olha, instalou agora do dia para a noite, olha, eu passei a amar todo mundo, sendo que eu não tinha essa parte. Não, eu começo a realizar atos de amor todos os dias, um pouquinho, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. No começo talvez não era assim, as pessoas vão até estranhar, aí tá querendo alguma coisa. Mas aí de tanto tu fazer, faz, uma hora tu se torna uma pessoa amável. É por isso que no começo da live eu falava, é muito mais sobre, o nosso poder está muito mais naquilo que a gente tem condições de fazer, os nossos atos, meios de ação. Por isso que São José Maria Escrivá falava, né, aquela frase que eu gosto muito, que é que obras é que são amores, não as boas intenções, né? Obras é que são amores. O que ele queria dizer com isso? As nossas ações é que demonstram o nosso amor, né? Eu brinco lá que tem um grupo de amigos lá que no dia do aniversário lá fica todo mundo, parabéns, né? Feliz aniversário, né? Hoje é o seu dia, desejo muita saúde, e aí eu brinco que eu fico ali falando, zoando e falando um monte de coisas contrárias. Mas o que no fim das contas eu quero dizer com isso? É que as palavras que a gente fala, né, aquilo que a gente fica verbalizando, as boas intenções, as boas razões, ela não tem muito efeito na vida, né? Às vezes ela até pode causar ali aquilo que eu estava falando no começo ali, que é um tipo de motivação, um tipo de sensação boa. Mas o que muda de fato as coisas na vida são os nossos atos, são as nossas ações, né? Inclusive para demonstrar amor por alguém. Quando a gente quer realmente demonstrar amor, é somente através de obras que a gente consegue isso. Não através de boas intenções, não através de boas razões. Então, com isso a gente amarra aqui essas duas situações que eu falei aqui, que é a busca por esse itinerário de amadurecimento. Ele passa pela valorização do momento presente, que é onde é o único lugar, é o único tempo onde a gente pode agir de fato, e a valorização dessa constância de entender que tudo que vale a pena precisa ser construído no longo prazo, é olhar para um horizonte e saber, a partir de agora eu foco aqui no meu presente para viver isso no meu dia a dia, para que no longo prazo isso tenha um efeito, tá? E aí, onde é que a gente consegue reforçar um pouco mais isso para que a gente possa, de fato, trazer um sentido a essa coisa, para que a gente possa também aplicar isso na nossa vida. Algumas lives atrás eu falava sobre as 4 causas do ente, que é o ente, quando eu falo, é o ser, né? Somos nós. As 4 causas foi um trabalho desenvolvido lá na Grécia Antiga pelo Aristóteles, que ele falava que tudo que é na vida, tudo que existe, ela possui essas 4 causas. Eu falei disso numa live, a ideia não é falar sobre isso hoje, mas eu preciso pegar um desses 4 elementos para a gente justificar e para a gente trazer sentido a isso que eu estou falando sobre a valorização do momento presente e a valorização da constância, né? Então, só passando rapidinho, o que eram essas 4 causas que Aristóteles falava? Que tudo que existe no mundo tem essas 4 causas. A causa material, tudo que existe no mundo, seja essa cadeira, seja eu e você, tem uma matéria. Ele falava também que tudo que existe no mundo tem uma causa eficiente. O que era essa causa eficiente? Tem um criador. Tudo que existe no mundo foi criado por alguém. Essa cadeira não existiria se não tivesse sido criado por alguém. Essa mesa não existiria se não tivesse sido criado por alguém. Você não existiríamos se não tivéssemos sido criado por alguém. Eu aprofundo isso lá na live, mas a ideia não é falar disso agora. Uma outra causa também é que todos nós, tudo que existe no mundo tem uma causa final, ou seja, tem uma finalidade, né? A pessoa que inventou essa cadeira, ela inventou essa cadeira com uma finalidade, senão a cadeira não existiria se ela não tivesse uma finalidade. Da mesma forma, a gente pode levar isso para mim, para você e para tudo que existe no mundo. E por fim, que aí é essa que eu quero falar hoje, é o que eles chamavam de causa formal. Tudo que existe no mundo também tem uma forma. Adaptando essa palavra para o nosso dia a dia aqui, porque forma parece assim, tá bom, a forma da cadeira ela é redonda, a forma da cadeira ela é quadrada. Não era essa forma que eles estavam se referindo.
Ele estava se referindo à funcionalidade. Tudo que existe, possui uma matéria, possui um criador, possui uma finalidade e ela possui uma funcionalidade. É como se fosse aquele manual de instruções, né? Existe uma funcionalidade em tudo que existe no mundo. Mas o ser humano ele não vem com, né? A gente brinca, né? Criar filhos não vem com manual de instruções. Obviamente, não é que nem as coisas, por isso que a gente não é coisa, a gente é gente, né? Mas a gente também tem uma funcionalidade, né? Que eu também inseri isso também dentro de uma live lá que a gente falava sobre, a live que eu chamei da live da carruagem, né? A carruagem que a gente é guiado por 7 cavalos, esses 7 cavalos é a nossa funcionalidade. Mas eu quero pegar aqui um princípio que existe nessa funcionalidade aqui, que é o seguinte princípio, né? Que aí vocês vão ver o que tem a ver, o que isso tudo tem a ver com a questão do amadurecimento. Essa nossa funcionalidade, ela precisa estar ajustando o tempo inteiro os nossos meios de ação e as nossas possibilidades de agir. Os nossos meios de ação, quais são os meios que a gente tem de ação e a possibilidade, é possível agir. É isso que vai nos trazendo o amadurecimento, é isso que vai nos tirando desse afeto interior, dessa carência, desse fetiche por ilusões. Por que eu estou falando isso? Tu vai entender, né? E aí tu vai entender aqui também com tudo isso o que são por que existem essas neuroses e esses sofrimentos quando a gente não amadurece. Então, imagina o seguinte, tá? O ser humano, por acaso, né? Francamente falando, responde essa pergunta. O ser humano ele tem a funcionalidade dele, ele veio na natureza dele com a função de voar. A gente pode voar? Talvez de repente nesse momento diga, não, sim, eu posso voar, eu posso entrar dentro de um avião e voar, mas aí não é tu que está voando, é o avião que está voando. Tu só está dentro do avião, né? Tu não voa. Mas sei lá, eu posso andar de asa delta. Mas aí não é disso que eu estou falando. Estou falando sobre tu. Tu consegue voar como um pássaro voa, por exemplo? Não. Então, a gente olha para isso e consegue chegar à seguinte conclusão. O ser humano ele não sofre porque ele não consegue voar. Por quê? Porque isso não é um meio de ação. Isso não está dentro da nossa funcionalidade. Isso não está dentro da minha possibilidade de agir. Logo, eu olho para um pássaro que voa e eu não sinto inveja dele, né? Talvez, sei lá, um dia viajando na maionese, de repente tu olhou para aquilo ali, que bom se eu pudesse voar, eles são tão livres. Mas logo depois passa. Tu não fica com isso guardado dentro de ti. Tu não sofre por causa disso. Tu até pode olhar, achar bonitinho uma águia, um pássaro voando, mas tu não sofre com isso. Por quê? Porque o voar não está dentro dos teus meios de ação e das tuas possibilidades de agir. Não é um meio de ação. Não faz parte da funcionalidade do ser humano. Até aí tudo bem. Agora vamos pegar um outro exemplo aqui, que aí tu vai perceber que isso pode se encaixar em tudo nas outras coisas da nossa vida. Imagina só um ser humano chamado Usain Bolt, que é o maior velocista do mundo. Ele corre 100 metros em 9 segundos. O Usain Bolt, o jamaicano aquele, que é o medalhista olímpico, ele corre 100 metros em 9 segundos. O Usain Bolt ele é um ser humano, assim como eu e você. Então, diferente do voar, que é só da funcionalidade dos pássaros ou do avião, quando eu falo de correr, eu estou olhando ali para algo que é da funcionalidade humana. Ou seja, um ser humano consegue, né? É possível um ser humano correr 100 metros em 9 segundos. O Usain Bolt consegue. Então é algo que é possível, está dentro da funcionalidade do ser humano. Apesar de ser raro que alguém consiga, mas existe, está ali. Então é possível. Segunda coisa, é desejável, né, o meu querer dar conta de alcançar isso? Sim. Eu posso olhar e dizer assim, poxa, eu quero porque alguém está fazendo, então o meu querer dá conta de alcançar isso. Eu posso querer correr 100 metros em 9 segundos. Talvez aqui eu peguei um exemplo assim que é ultra mega power, né? Que tu olha e diga assim, eu nem quero isso porque... Mas existe um outro elemento para tu não querer, mas tu olha e tu sabe, tem um ser humano que conseguiu fazer. Ou talvez no meu caso, eu estou ali correndo meus 5 quilômetros, né?
E aí eu quero fazer aquilo ali em, sei lá, em 20 minutos, mas o máximo que eu estou conseguindo é fazer em 26. Então eu tenho que diminuir 6 minutos. Poxa, é possível? É, com certeza, alguém por aí faz bem mais baixo do que 20 minutos. Eu quero isso? Sim, o meu querer dá conta de alcançar, é algo desejável. Só que onde que está o problema, né? O possível e o desejável está ok, mas tem um terceiro elemento aí. Qual é esse terceiro elemento? Esse terceiro elemento é a seguinte pergunta: e tu consegue? É possível porque um ser humano faz, o Usain Bolt faz, 100 metros em 9 segundos. É desejável porque o meu querer dá conta de alcançar. Mas aí quando eu venho para a terceira pergunta, e aí, e tu consegue? Aí vem um não estampado na tua cara. É possível, é desejável, mas de fato eu não consigo. Isso é tudo. Nossa, mas é só isso mesmo? Poxa, isso é tudo por quê? Porque isso dá conta de explicar o motivo do sofrimento e das dores e das neuroses do ser humano. Esse pequeno trechinho que eu acabei de contar dá conta de explicar o motivo do sofrimento, o motivo das neuroses, o motivo das dores humanas, desses sofrimentos que eu falava lá no começo, que estão só dentro da nossa cabeça. Não é um sofrimento físico, por assim dizer, um sofrimento psicológico. Isso dá conta de explicar. Por quê? Porque para ver, cara, para ver. Se essa historinha que eu acabei de contar do Usain Bolt, né? Ele consegue correr 100 metros em 9 segundos, ou seja, é possível para um ser humano fazer isso. É desejável porque eu posso olhar para isso e dizer, eu quero. Mas chegando no fim tem uma terceira pergunta que que vem aquele não, eu não consigo. Aí nesse momento a gente entende, poxa, por que esse sofrimento que eu estava falando se instala na nossa vida quando a gente não tem esse amadurecimento? Porque diferente do voar do pássaro, que não é da minha funcionalidade, eu podia olhar para isso e dizer, poxa, eu quero voar, mas como não é um meio de ação, não existe isso na vida humana, não é da funcionalidade humana, então eu nem sofro por isso. Eu olho para o pássaro está voando porque ele é pássaro, eu sou humano, então isso eu não desejo. Mas quando eu olho para um ser humano alcançando coisas que naquele momento eu não consigo, ou vivendo uma vida da qual eu não consigo viver, se eu não tenho essa maturidade, esse amadurecimento, eu olho para aquilo ali e eu sofro. Porque eu queria que a minha vida fosse assim, mas ela não é. Isso explica muito a causa de sofrimentos psicológicos. Eu olho para a vida de alguém e às vezes nem é uma inveja, mas às vezes é aquele desejo inalcançável. E às vezes é um inalcançável no momento presente, porque tu ainda não tem essa constância, ou de repente tu não nasceu, de repente num contexto, numa circunstância que aquilo ali te dá a possibilidade, que às vezes tu vai dizer, mas a pessoa, sei lá, vamos falar de dinheiro, a pessoa ali, ela nasceu, ela não é rica porque ela teve constância, aí quebra o teu argumento do começo, mas ela nasceu numa família rica, pois é, mas aí é o contexto dela, não é o teu. Aí de repente tu olha para aquilo ali, poxa, eu queria tanto aquilo ali. Isso explica tudo. Porque quando a gente olha para algo que é possível para o ser humano, que é desejável, mas eu não consigo, e aí eu não tenho essa maturidade de entender que a minha vida é essa articulação entre o momento presente e uma constância para construir algo, eu começo a sofrer. Aí entra aquele mundo de ilusões, de fetiche, de ficar se relacionando com o passado, de ficar se relacionando com o futuro, do qual eu estava falando no começo. Se a gente for falar de uma forma técnica aqui, é um desajuste entre os meus meios de ação e as minhas possibilidades de agir. É isso que vai gerando sofrimento. Eu tenho os meios de ação, mas eu não tenho a possibilidade de agir. Ou falando de uma forma mais banal, sofrimento é a diferença entre aquilo que é e aquilo que eu gostaria que fosse. Esse gap, essa diferença, esse abismo que às vezes existe entre o que eu quero e aquilo que eu gostaria que fosse, é que nos coloca no buraco, é que nos afunda,
e faz a gente entrar muitas vezes numa depressão, numa tristeza profunda ou numa ansiedade. Porque eu fico desejando aquilo que eu não tenho, então eu queria que a minha vida fosse assim, então agora eu vou dar o passo X e eu vou conseguir. Ansiedade. O que vai acontecer no próximo passo? Né? O medo da imprevisibilidade da vida. Isso também é fruto da falta do amadurecimento. Então entender isso é fundamental para que a gente possa construir uma vida madura. E uma vida madura, ela passa por esse olhar, por essa valorização dessas duas coisas que eu falei lá no começo, que é a valorização do momento presente. O teu grande poder está naquilo que tu pode fazer nesse exato momento, na tua liberdade de escolher, na tua possibilidade de agir. E na constância, que é aquilo que tu consegue criar no longo prazo. Aí tu aumenta as possibilidades de conseguir aquilo que tu tanto quer. Porque que adianta eu ficar olhando de que adianta eu ficar olhando para aquilo ali, querer tanto algo que nesse momento não é possível, eu não consigo. É perda de tempo. E aí onde as pessoas falam, mas isso é falta de sensibilidade. Poxa, então o legal é eu te aconselhar a ficar ali olhando para aquilo ali, desejando, sendo que tu não tem como conseguir. Isso é que é legal. Isso é que é motivar lá, vai, eu quero, eu posso, eu consigo, vai. Tá bom, cara, né? Eu digo que tenta a sorte, se é isso que te deixa feliz, tá bom. Só que saiba, ali na esquina já vai acabar essa motivação. Porque a gente não tem como não caminhar no mundo sem olhar para a nossa circunstância, sem olhar para a nossa realidade. Você é aquilo que você quer ser. Mas no dia a dia vai chegar um momento que tu vai olhar e tu vai dizer, não, a minha vida realmente é essa daqui. E aí tu está cometendo dois grandes erros. Primeiro, porque tu quer viver algo que tu não consegue. E segundo, porque tu está jogando no lixo a única coisa que tu tem, que é o teu momento presente, que é a tua vida em si, da qual a gente sempre consegue extrair algo bom. Então isso resolve todo tipo de neurose. Se eu estou vivendo o meu momento presente, exercendo esse meu poder de escolha, que é no fim das contas esse nosso poder, inclusive de amar, que eu tinha falado antes, né? Porque obras é que são amores, o amor está naquilo que eu faço, eu também valorizo a possibilidade de construir coisas grandes num futuro. Porque o que vai construir coisas grandes, talvez no futuro, é aquilo que eu faço no meu dia a dia. É a valorização da constância. Então, isso resolve tudo. Porque daí eu não paro, por exemplo, se eu for pegar ali, se o meu desejo é correr os 5 km em 20 minutos, né? Ou se o meu desejo é ter uma constância nos meus treinos, aí a minha vontade ali pouco vai, a minha motivação pouco vai interferir. Eu tive um probleminha aqui no meu dia, então agora hoje eu não vou treinar. Eu tive um probleminha aqui, então agora a minha dieta vai para o espaço. Mas como assim? O que tem a ver uma coisa com a outra? O que uma coisa tem a ver com a outra, meu Deus do céu? Tu vai olhar, poxa, eu valorizo aquilo que pode ser construído no longo prazo. Eu entendo o poder que existe a constância, seja lá o que estiver acontecendo no teu dia a dia, externamente, tu vai lá e vai continuar fazendo. A não ser que tu ficou impedido, né? Poxa, tu realmente trancou o trânsito, tu não tem acesso para ir lá, mas ainda assim tu pode fazer em casa. Agora, se eu estou focado nesse desajuste entre os meus meios de ação e a minha possibilidade de agir, ou seja, né, dito de um modo banal, essa diferença entre o que é e o que eu gostaria que fosse, se o meu foco está o tempo todo nisso daí, a minha vida é assim, mas eu gostaria que fosse assado. Aí tu vai ter todas as desculpas do mundo para não agir. Todas as desculpas do mundo para não fazer o que precisa ser feito, para não ter essa constância da qual eu falo que é tão importante. Hoje eu não vou, hoje eu me permito não fazer o que eu me comprometi. Hoje eu me permito não jogar minha dieta no lixo. Hoje eu me permito, não ir treinar. Por quê? Porque aconteceu um probleminha ali, né? Então, aí tem que entender, né? Eu tive um probleminha, então agora não vou. E às vezes não é um problema que está te impedindo, às vezes é só uma questão realmente psicológica. E aí tu não constrói tu não vive nem o teu presente e também não alcança aquilo que tu gostaria no longo prazo, porque mais vai ficando, né?
Aquela coisa da gestão do tempo que a gente falou numa live aqui, né? Colocar tempo às coisas que são importantes e não urgentes, né? Isso sempre dá um insight muito grande quando eu estou trabalhando isso com uma pessoa, porque ela olha para aquela matriz lá da gestão do tempo e de bate pronto ela fala, onde eu tenho que colocar mais tempo é nas coisas urgentes e importantes, né? Não. As coisas urgentes e importantes tu vai ter que fazer, meu filho. De um jeito ou de outro tu vai ter que fazer. Não tem como, é urgente, é importante, tu vai ter que fazer. Tu vai ter que ir trabalhar todos os dias, senão tu não bota comida na mesa. Tu vai ter que trabalhar todos os dias, senão tu não vai pagar os teus boletos. Agora, aquilo que é importante e não urgente, normalmente é o que a gente vai deixando para depois. Porque se só hoje eu gastar mais do que eu ganho, não vai ter um impacto tanto assim no meu dia a dia. Se só hoje eu não cuidar da minha saúde, eu não me alimentar direito, não vai causar um impacto tão grande. Se só hoje eu não for treinar, não vai causar um impacto muito grande. Por quê? É importante, mas não é urgente. Só que imagina repetidas vezes, vários dias repetindo esse tipo de pensamento. Aí não é mais um dia, aí é um mês, aí é um ano, aí é 10 anos negligenciando as coisas importantes, porque não são urgentes. Porque trabalhar tu vai. Agora, de repente cuidar de uma outra área da tua vida que não é urgente, não vou, porque se eu não for, não tem problema. Aí, óbvio, esse teu sofrimento ele vai cada vez mais aumentando, porque quanto menos tu se dedica às coisas importantes da tua vida, mais distante tu vai ficando daquilo que tu gostaria e não consegue. Então, olha só que paradoxo é esse, né? Olha só como é a mente humana, ela é uma coisa que ela constrói suas próprias armadilhas, né? Existe algo que é possível, que é desejável, mas eu não consigo. Aí, ao invés de eu focar no meu momento presente, me tornar constante para tentar aumentar essa possibilidade, ainda que não tenha garantia, essa possibilidade de conseguir, eu vou ficando cada vez mais afastado, porque aí eu estou focado nesse abismo que existe entre o que é e o que eu gostaria que fosse. Então, por isso, é necessário que a gente faça essa articulação entre a nossa circunstância, entre o nosso contexto atual, entre aquilo que é, olhar como uma pessoa madura realmente e dizer, essa aqui é a minha vida, tá bom, perfeito, é isso aqui que eu tenho. E, ao mesmo tempo, articular isso com o grande poder que todos nós temos, que é a nossa possibilidade de agir, de escolher, de fazer o melhor, de fazer o bem todo santo dia. E aí eu não fico mais com aquele, o que eu vou ser, será daqui 10 anos, o que eu vou ser daqui 5 anos? Não, é aquela satisfação de chegar no final do dia sabendo, hoje eu dei conta, hoje eu fiz o meu melhor. Imagina viver 365 dias assim. Talvez eu estou querendo, aí sim, talvez eu estou indo um pouco para o mundo de ilusão, né? Mas isso não é possível. Mas dá para fazer. Diferente dos 9 segundos em 100 metros do Bolt que tu olha e diz, isso aí não dá. Isso que eu estou falando aqui não tem nada de ilusório, isso dá para fazer. Dá para fazer um dia do cacete hoje. Dá para fazer um dia do cacete amanhã. Dá para fazer um dia foda. No sentido de, hoje eu dei conta, hoje eu fiz o meu melhor, hoje eu fiz aquilo que eu me comprometi. Isso não tem nada de motivacional, isso é totalmente possível, isso é totalmente real, isso é totalmente alcançável, isso é totalmente desejável. Então, o que fica dessa live de hoje é, vamos valorizar o tempo presente, não no sentido de irresponsável da coisa, amanhã eu vou pensar, hoje eu vou fazer o que me der na telha, amanhã eu vou pensar, não seja um cara de pau, tá? Eu estou falando sobre fazer o nosso melhor com aquela consciência ali de que eu estou fazendo o bem mesmo, de que eu estou focando nas coisas importantes. Então, valorizar o nosso momento presente e valorizar a constância, que tudo aquilo que vale a pena ser construído precisa ser feito no longo prazo, a gente precisa fazer constantemente para ir ganhando essa força, né? E cada vez mais matar dentro da gente esse fetiche do imediatismo, de querer as coisas para ontem e de ficar olhando para esse abismo que é a diferença entre o que é e o que eu gostaria que fosse. Para que a gente possa matar esse fetiche do imediatismo, né? Da coisa, eu quero as coisas para ontem, como uma criança. Quando a gente era criança, a gente tinha isso, né? Tu ia lá,
tuas vontades eram satisfeitas no momento que tu queria, muitas vezes, né? A criança, ela quer eu quero um presente de Natal. Pai, mãe, me dá um presente de Natal. Aí ela não precisava ir lá trabalhar para conquistar aquilo ali, né? Os pais, com o suor deles, conseguiam, né, muitas vezes dar aquele presente. Às vezes não era o que a criança queria, mas ela não precisava de esforço. A criança, ela vai no banheiro, ela diz, mãe, acabei. Aí vai lá a mãe, vai lá o pai para limpar ela. Só que na vida adulta não é assim que funciona. Na vida adulta a gente tem que matar esse imediatismo. A gente tem que valorizar essa constância de que as coisas que valem a pena, elas são construídas no longo prazo, naquilo que a gente faz constantemente, todo santo dia, se comprometendo e fazendo aquilo que a gente falou que iríamos fazer. E aí a gente mata esse imediatismo e a gente mata esse olhar para a diferença entre o que é e o que nós gostaríamos que fosse. Esse abismo, né? Que dito de uma forma técnica, é esse desajuste entre os meus meios de ação e as minhas possibilidades de agir. Tá bom? Então essa é a mensagem de hoje, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa live número 88. Então amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui no nosso horário tradicional das 6 horas da manhã para a nossa live número 89. Então agradecendo as presenças de hoje, meu primo Cristiano, que honra te ter aí, cara, grande abraço aí para ti. Obrigado pela presença. Sara Couto também pela primeira vez aí, pessoal do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo também, Sara, obrigado pela presença. Giza Machado, brigadão pelo depoimento de ontem lá, por ter compartilhado lá com teus amigos lá sobre o trabalho. Fiquei muito feliz mesmo, obrigado, Giza. Wilson Medeiros também esteve presente aqui na área. Um abraço, Wilson, e a galera das 6 horas da manhã aqui também. Dani Klaus e seu Jorge, muito obrigado pela presença. Essa foi a nossa live de hoje, a busca pelo amadurecimento e a morte desse fetiche, desse afeto interior. Quem não assistiu, puder assistir do começo, compartilha também essa live com mais pessoas, para que a gente construa cada vez mais uma vida madura, uma vida realmente que olha para aquilo que importa e não para aquelas ilusões. Tá bom, pessoal? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.